Não, não dá spoiler ainda não, tá? Só fica no jeito aí. Ai, pessoal, assim, quem está vindo aqui hoje é o tesoureiro, tá? Sempre foi, né? Ai, eu estou com as emoções afloradas. Jesus amado. Então, gente, pois é, Ana Cláudia, parece que a minha falta de fé prevaleceu, minha filha. Da última vez que eu estive aqui para apresentar para os irmãos as contas, você percebe que está quase que semanalmente, né? É porque o desespero meu é diário, tá? Mas vocês vão participar só do semanal. A gente, depois daquele primeiro anúncio, né, que a gente estava ali com uma despesa de aproximadamente 15 mil reais que já estava sendo gastas, praticamente na semana a gente agariou esses recursos, entrou 16 mil reais que não estavam dentro da régua normal de entradas. Então esses 16 mil estavam ali e de certa forma naquele período eu tive um certo descanso, né? Porque eu ainda sou aquele que tem que ver, sabe? Para crer. E no decorrer dos dias, até mencionei aqui, fui repreendido por Ana Cláudia, tenha fé, rapaz, né? Eu mencionei o seguinte, irmãos, os 16 mil realmente vai cobrir essa despesa que estava faltando. Entretanto, todavia, quando começou o mês, algumas coisas aconteceram. E de fato, dentro daquilo que a gente gastou, realizou, normalmente a gente tem o custo de 34 mil com aluguel antigo, e entra praticamente esse valor. Mês não entra tanto assim, a gente desespera um pouquinho, mas no outro mês, do que desespero, acho que o senhor, não, vou aqui cobrir a aflição desse servo, que está ali em desespero, e aí vem uma superabundância. Mas, no geral, irmãos, a gente praticamente gasta o que tem, né? Nem vou falar que tem o que gasta, né? Porque, de certa forma, realmente, a gente não tem nenhuma iniciativa de programar, de planejar algum tipo de gasto, além daquilo que do que a gente está já tendo despesa, né? A gente tem algumas falhas que possivelmente, como comunidade, a gente precisa abraçar, como obra missionária, né? Então, hoje a gente está cobrindo praticamente as despesas da casa, certo? Bom, no mês passado, nós tivemos um custo de 42 mil reais, 41, quase 42 mil reais, e entrou praticamente o mesmo valor, 42 mil reais. Então, nós entendemos que entrou 8 mil reais a mais, certo? Mas daquilo que nós gastamos, que seria em torno de, já gastamos 16 para 17 mil, e pagamos aí 12 mil reais, então para isso faltou 6 mil reais, estamos com esse gap de 6 mil reais, certo? Entramos o mês faltando 6 mil reais, pagamos as contas que estavam aqui, assim, já pagas, conseguimos pagar tudo, não devemos nada, mas estamos aí na semana de cobrir algumas despesas que são altas. Então, nós estamos falando aí de mais ou menos 24 mil reais, que precisa ser custeado esse mês, essa semana, digamos, né? E nós temos digamos assim, um desafio, né? Como os irmãos sabem, né? Nós convocamos a igreja, os irmãos da comunidade, através de pelo menos um membro da família. Pelo menos um membro da família precisava estar aqui para tomar parte do que estava acontecendo e, mediante isso, poder escolher, eleger uma comissão que me acompanhasse, que eu estou sendo responsável dessa movimentação da mudança, com o custo, com o que precisa ser feito. Então, eu estou sendo, digamos assim, apoiado por esse grupo. São aquelas 7 pessoas que nós apresentamos aqui
logo praticamente no primeiro culto, se eu não me engano. Essas pessoas estão aqui, eleitas por vocês, dando esses palpites necessários, né, dando essas opiniões necessárias, fazendo com que me mostre o que precisa ser feito, e a gente precisa de alguma forma agora, tendo em vista o que precisa ser feito, a gente precisa amparar financeiramente o que precisa ser feito. Então, essa semana, por exemplo, nós colocamos ali, posicionada ali a câmera, né, e a TV, organizamos a segurança, né, então temos câmeras aí lá no fundo, colocamos a concertina, também a cerca elétrica. Tivemos um problema de eletricidade que precisa fazer aqui uma manutenção, pelo menos assim, observar, saber o que está acontecendo. Mas enfim, está tudo funcionando, mas nós precisamos agora abraçar um projeto. E qual projeto seria esse? É a cobertura aqui nessa entrada. Essa cobertura ela tem alguns objetivos. Primeiro é porque nós vamos ter um lugar de convivência, né, mais confortável ali. Segundo é porque as águas vão vir agora para o mês de setembro. Então, sem cobrir isso aqui, vai ficar um pouco difícil. Outro aspecto, né, por favor, dá uma fechadinha nisso aí. Por favor, obrigado. Só para ficar o som aqui. Outro aspecto é que nós temos vizinhos que, em certa medida, estão estressados com a igreja que estava aqui. Tá? Então, a gente precisa cobrir, principalmente as laterais aqui, porque o som, de manhã, acorda o vizinho. Então, a gente precisa preservar isso. Tá? Então, nós temos aqui um lugar para a gente, por exemplo, quando a gente teve o café da manhã aquele dia aqui, a gente ficou um pouco assim, desajustado aqui. A gente pode melhorar esse convívio nosso, com esse café da manhã, ou algo mais, com essa cobertura. Só que essa cobertura teve um custo, né, que a gente já estava prevendo, né, entre colocar lona, que seria uma tenda, ou colocar uma estrutura. Praticamente, nós percebemos, né, diante da comissão, que a cobertura seria o mais viável. Né? E tem umas imagens aí, Azaf, mostra aí as imagens da... Mais para frente agora, o próximo, filho. Aí. Então, essa seria a cobertura que nós estamos propondo colocar ali naquela entrada, nesse hall aí, que antecede a nossa entrada do nosso salão. Qual que é o valor dessa cobertura? Nós estamos falando em R$15 mil. Certo? R$15 mil. Dá para parcelar o quê? Dá para parcelar a telha e dá para parcelar o ferro, a ferragem. Mas a mão de obra é praticamente a metade, agora, digamos, tipo segunda-feira, e o restante daqui a 30 dias, certo? E as parcelas demais seria 1.700 nos 3 primeiros meses e 925 nos próximos meses. Então, o total seria de 15.392. Eu acho que está um pouco mais à frente, Azaf. Passa toda a projeção. Vai passando, por favor. Tá, beleza. Isso. Tá. Então, nós já temos ali, com a cobertura, né? Com a cobertura, nós temos 3.900, o que é isso? Ah, tá. Do 9? Ah, tá, beleza, entendi. Então, com a cobertura, nós vamos ter uma parcela de 5, olha lá, tá vendo? 11 do 10, tem um 11 do 9 também, hein? 11 do 9, 5.662, 11 do 11, já diminui, e 11 do 12. Essa aqui já é com a cobertura, certo?
Então, nós estamos falando de um custo nosso para a mudança de cá para cá, e com essa cobertura de R$ 27.000, entendendo que nós já gastamos aí esses 12 mil, dá R$ 12.000 no geral, certo? Bom, eu acho o desafio imponente, é um desafio imponente. A gente tem algumas coisas, por exemplo, a gente tem 12 parcelas de R$ 1.000, que foram alçadas, né, para que a gente possa usar nessas parcelas. Querendo, mediante isso, se nós pudéssemos nos comprometer em alguma medida em parcelas para cobrir esse custo durante esse período de parcelamento, isso seria propício, importante trazer. Mas a gente precisa de recursos, além desse valor aí, gente, eu não sei se vocês lembram da última vez, né, que eu fiquei temeroso, daquele recurso de 16 mil que entrou, as pessoas entenderem numa antecipação. A antecipação foi boa, se foi antecipação, foi boa, porque a gente cobriu os custos. Mas a antecipação, ela tampa esse momento, mas descobre outro. Que a defasagem que nós estamos, mediante as entradas que eu vi aqui, que eu quase não prestei atenção na mensagem direito, só quando falou Carlos, que eu fiquei ali contando ali as notinhas, né, para apresentar para vocês. Então, a gente está com defasagem de R$ 6.000. Então, é assumir esse compromisso, e mais esses R$ 6.000 que alguém entendeu que era para antecipar, e não era para antecipar. A gente precisa do compromisso de fidelidade normal dos irmãos, e esses 27 mil, nós precisamos algo a mais. A gente precisa algo a mais. Da onde nós vamos tirar? Gente, é do bolso de vocês. É do nosso bolso. Não tem da onde entrar recurso. Eu fiz até uma anotaçãozinha aqui de exemplo para nós, né? Newton. Newton é um homem regular nas finanças. Mas ele sempre está disposto a ofertas alçadas. E além desse sempre estar disposto, igual a esse momento mesmo da última vez, ele deu uma oferta substancial, relevante. Mas esse bendito homem, ele que comprou essa câmera, que não é uma brincadeira comprar uma câmera dessa. Nós estamos falando aí de chega a R$ 5.000. Né? E você vê que ele não pediu recurso para comprar aquilo, igual a gente fez a televisão. Algumas coisas aqui que são caras aqui, é ele que está tendo iniciativa e comprando. Dentro da fidelidade regular, ele dá o plus. É bom falar dos outros, né, gente? Eu amo falar dos outros. Amados, a gente precisa abraçar isso. Porque senão a gente vai minguar nossa fé. Compromisso com o reino de Deus é cuidar do povo de Deus. Cuidar do povo de Deus é trazer uma guarita que possa favorecer o convívio. Isso é importante e é um posicionamento de quem considera e honra o nome de Deus. O reino de Deus, ele é estabelecido com essas premissas, de nós entendemos que a fé é abraçar determinados projetos, e muitos de nós temos abraçado, mas eu imagino, e estou pensando, estou cogitando, que a gente está indo num limite mínimo, e nós precisamos ser mais ousados. Dentro desse aspecto, às vezes eu ouço algumas coisas, algumas preocupações assim, quanto é que está faltando? Se esse quanto é que está faltando é uma preocupação futura, né, que ele quer abraçar alguma coisa, olha, eu quero esse cuidado com a casa de Deus, eu não quero que a casa de Deus tenha falta, glória a Deus,
Mas essa preocupação não pode vir antes do seu posicionamento do quanto você quer contribuir. Eu quero contribuir com tanto. Aí, isso é o que está no meu coração, mas eu não quero também deixar desguarnecido o futuro dessa causa. Não pode ser você esperar alguma coisa futura do que pode acontecer, do buraco que vai dar. Nós precisamos de você agora. É um compromisso financeiro. E eu estou aqui mais provocativo, é porque eu estou querendo entregar a minha ansiedade que eu tenho durante o período. O tesoureiro está aqui procurando mostrar para vocês passar para vocês um pouco o quê? Dessa aflição. Às vezes nós vamos precisar dar uma pausa nos projetos pessoais para poder ampliar um pouco a visão e entender que nós somos uma comunidade que precisamos nos apoiar mutuamente. É necessário. Eu mesmo estou cheio de receio, porque eu tenho a próxima slide. É o cenário de não realizar a cobertura, que aí nós precisamos dos R$6.000, urgente, e mais alguma coisa, para poder pagar as mensalidades, que vão, aqui nós temos esse compromisso aqui agora, né, dessa semana, dia 11, né, dia 11, de quase R$3.000, mês que vem já é quase 4, então, nós vamos ter que ter algum tipo também de envolvimento financeiro sem a cobertura. Eu penso que a gente pode, de alguma forma, ter uma atenção um pouco mais focada nesse momento. Vocês verem que eu não me apresento assim para colocar urgência financeira, né, porque a gente praticamente é assim, o que precisa, Deus concede. Né? Deus concede, eu tenho experimentado isso como tesoureiro, mas o nosso momento é outro. E eu preciso antenar os irmãos, alertar os irmãos, de que a gente precisa de um plus, a gente precisa de algo mais. A gente precisa de ofertas alçadas, na semelhança do que foi feito para levantar o tabernáculo, para levantar o templo do Senhor, na semelhança do que a gente percebe os apóstolos mostrando a generosidade dos cristãos. Nós vamos precisar entender o nosso momento. O nosso momento é ir além daquilo que é a normalidade das nossas contribuições. Amém? Alguma pergunta com relação à apresentação aqui? Apesar que eu mais falei do que apresentei alguma coisa, né? Volta no outro, Azaf. Volta. Total da dívida 27 mais 12 mil já está paga. 15. Com a cobertura. Não? 27 mil é o parcelado. Tá. Isso, é verdade, é esse mesmo, está certo. Todo esse aí, com a realização, é 27 mil. Então, nós já gastamos 40 mil reais. Não, estamos propondo gastar 40 mil reais. Já gastamos 12 e temos mais 28 mil para gastar. Aqui, todo isso aqui já é parcelamento, Max. Entretanto, isso aqui, esse valor de 3.500 já é para a entrada agora na segunda-feira, para já chamar o serralheiro para fazer o serviço. Esse aqui é o parcelamento já que a gente já fez dos pagamentos da ar-condicionado, essas coisas aqui, já é a primeira parcela. Já no dia 4/9, que é a perspectiva de terminar a cobertura, 3.900.
E aí ficaria essas parcelas aqui, ó. Dia 11/9 e 11/10, 5.600. Dia 11/11, 3.500. 11/12, 1.000 e... Aí já fica mais diluído um pouco, né? 1.300, 11/12. Então é um mês, é um semestre aí com um peso diferente. Amém, amém, amém. Mais alguma pergunta? Fala. Depois. Quem? Ah, tá. Mais alguma pergunta? Sim. A gente está fazendo, pode fazer no mesmo, estou pagando tudo por aí. O Pix é o mesmo. Mais alguém? É livre, gente. Aqui a gente está, apesar dos visitantes, né, que estão aqui participando de tudo, mas estão isentos com certeza, né? Com certeza. Esse aqui é um compromisso da casa. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Nilton. Bom dia, irmãos. Já que citaram meu nome aqui, né, deixa eu me defender um pouco. Alegria a gente poder contribuir na casa do Senhor. Essa é uma coisa que eu aprendi desde criança a ofertar, e não por necessidade, mas com alegria. Quando eu vejo que algo está sendo necessário, às vezes eu já me antecipo e ali a gente faz uma oferta já voluntária, de forma a trazer bênçãos para a casa do Senhor, né? O caso é que o Senhor continua nos abençoando, e quando a gente faz isso, não a gente não oferta para dizer assim, não, eu vou abençoar a igreja para que o Senhor nos abençoe mais. Não, de fato o Senhor nos abençoa por causa de um coração aberto à obra dele. Então, assim, ninguém perde por ofertar. Às vezes a gente oferta e aquilo que a gente trouxe como oferta volta muitas vezes mais depois, ou já veio antes. O Senhor já nos abençoou com salário, com, sei lá, no meu caso, a empresa. A gente tinha um medo, quando veio a pandemia, de que a empresa viesse a fechar. Eu falei assim, nossa, aqui vai ser a falência da minha empresa, eu estou ferrado, né? Eu já estava até programando fazer uma cabaninha na terra da minha mãe, lá perto do Araguaia, e falei, aqui é que eu vou me esconder. Só que Deus prosperou a empresa de tal forma durante a pandemia que eu falei assim, uai, então, assim, não tem nada a ver com o que eu penso, tem a ver com o que o Senhor quer nos dar. E eu estou muito feliz, e devido a essa alegria que o Senhor tem nos proporcionado, a gente vem entregando mais sempre. E a gente deve entender, penso eu, né, que a comunidade não é um condomínio, que à medida que as despesas vão aparecendo, a gente vai dividindo. Não, a gente pode entregar voluntariamente aquilo que você propor no seu coração, né? É isso. Amém? Glória a Deus. Então, aqueles que quiserem, em matéria de brincadeira, poupar o meu coração, e às vezes não tem como fazer um compromisso mensal, né? Como eu estou à frente nesse momento, desse projeto, podem me procurar para eu anotar com quanto nós podemos contar mensalmente com você, para que a gente possa cobrir essas contas.
Mas pense consigo mesmo e o Senhor. Nunca delegue para outro aquilo que Deus quer fazer com você. Não espere do outro, não espere de alguém. Tenha uma relação com Deus, se comprometa com relação a Deus. Me procure para me ajudar, para que você me ajude a entender como é que vai ser esse fluxo financeiro. Porque eu não queria vir aqui novamente e dizer, olha, nós vamos precisar de tanto, irmão. Porque, está às portas, porque não entrou as coisas. Eu queria viver em paz. Vocês podem me ajudar a viver em paz com isso? Cubra o meu coração. Me ajude a lidar com isso de uma forma leve e em alegria. Amém? Então vamos levantar, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por esse bom momento de edificação mútua, de bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Eleve aí ao Senhor a palavra de agradecimento, de louvor. Fale ao Senhor o quanto você foi grato por esse momento, o quanto você foi animado, enfim, o que você realmente recebeu do Senhor, como você se moveu aqui neste lugar, como os seus sentimentos, seus pensamentos, como você foi abençoado. Converse com o Senhor agradecendo sobre isso, em nome de Jesus. Vamos todos fazer assim.